irmãos, sejam bem-vindos todos na nossa live, nossa transmissão ao vivo. E eu gostaria de convidar todos agora para estar louvando a Deus, cada um na sua casa. Eu sei, não há o que temer, se Deus comigo está, com você também me entreguei com todo o meu viver. Não vou mais me
poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me esse nome é maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Te venceste, o véu tu rompeste, na tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Eu estou aqui novamente, quero cantar uma canção com meu filho
e que é minha filha, que não quer aparecer no vídeo. E eu quero estar recitando um versículo antes desse louvor, que se encontra lá em Salmos 23:4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está conosco, Ele está comigo, Ele está com cada um de nós, que nós possamos simplesmente descansar nos braços do Senhor. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Amém. Boa noite aos irmãos, às irmãs e a todos os amigos que nos acompanham nesse momento através do YouTube ou do Facebook. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que a programação do culto desta noite possa falar ao seu coração e que as bênçãos do Senhor possam chegar até o seu lar, até a sua casa, até a sua família, em nome de Jesus. Eu sei que Deus já tem falado conosco através da programação deste culto, mas eu sei que Deus quer continuar falando conosco também através da sua palavra. Hoje é um domingo especial, porque normalmente no primeiro domingo do mês a PIB de Cajati celebra a ceia do Senhor, mas como é do conhecimento de todos, nós estamos impedidos, de realizar essa celebração por conta da dificuldade que temos enfrentado. Mas nós entendemos que a ceia é um memorial e por isso
o fato de não celebrá-la hoje não muda em nada a nossa fé no Salvador. Porém, em todo o tempo nós devemos trazer à memória a obra de Jesus Cristo na cruz. E ainda que não possamos partir o pão juntos, nós podemos juntos trazer à memória a grandeza do sacrifício feito por Jesus Cristo. Por isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. E eu convido você a fazer então essa leitura. O contexto desse texto é de despedida. O capítulo 13 de João é o início de uma nova fase no ministério de Jesus, uma fase em que Jesus foca a sua atenção para os seus discípulos. Do capítulo 1 ao capítulo 12, Jesus emprega a sua energia em anunciar o reino de Deus a Israel, aos judeus. João, capítulo 1, verso 11, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Depois, no final do capítulo 12, nós encontramos Jesus sendo questionado pela multidão. E o verso 37 diz que mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. E o verso 37 explica a atitude de Jesus no verso 36, onde Jesus fala à multidão dizendo: creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. E o texto então continua dizendo que, terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se dele. Agora Cristo não vai mais ministrar publicamente a Israel, mas vai reunir secretamente os seus discípulos e vai começar então a ministrar no coração dos seus discípulos. Por isso, do capítulo 13 ao 17, nós vamos olhar ali e ver o ministério de Jesus com os seus discípulos. Jesus começa a preparar o coração dos seus discípulos para o momento que viria. O clima era de tensão, porque o tempo estava se fechando, os inimigos da fé estavam se preparando para, na mente deles, acabar de uma vez por todas com aquele que se dizia Filho de Deus. Por isso, no cenáculo, sozinho com os discípulos, Jesus anuncia que era chegada a hora da sua partida. Havia chegado a hora do Getsemane, havia chegado a hora de revelar aquele que seria o traidor. Chegara então a hora em que Jesus seria negado, chegar a hora de Jesus ser preso e finalmente a hora em que ele seria levado à cruz. Na mensagem da semana passada, nós mostramos a agonia de Jesus no Getsemane e como ele sofreu sozinho, mesmo estando acompanhado dos seus discípulos. A Bíblia diz que ali no Getsemane, Jesus tem apenas o consolo do Pai na figura do anjo que lhe aparece naquele momento. Mas agora, no cenáculo, Jesus tem a tarefa de consolar e preparar os seus discípulos para o que estava por vir. É nesse momento que Jesus profere as famosas palavras: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus profere essas palavras porque ele sentia o coração dos seus discípulos. Ele sabia que os discípulos estavam aflitos, e os discípulos estavam aflitos, angustiados, porque eles sabiam que Jesus iria morrer. Eles tinham conhecimento agora que havia entre eles um traidor, e sabiam que também não eram fortes o suficiente, pois estavam sujeitos a negarem o próprio mestre. Você se lembra que quando Jesus anuncia a sua morte, Pedro se levanta e diz que caminharia com Cristo até a morte se fosse necessário, e Jesus então chama a sua atenção, mostrando ali a sua fraqueza, não apenas a dele, mas também a de todos os seus companheiros. Diante de tudo isso, os discípulos estão com o coração angustiado, eles estão perturbados em seu coração, estavam abalados, estavam com os sentimentos e a fé abaladas, suas almas estavam agitadas como que pelo vento da angústia, de medo, de incerteza do futuro. E é por isso que o Senhor nos traz essa palavra, porque quantos de nós não estamos vivendo este mesmo sentimento?
Quantos de nós não estamos também vivendo um tempo de incerteza, um tempo de sofrimento, um tempo de angústia? Talvez o contexto seja outro, talvez a sua incerteza, o seu sentimento de sofrimento, o seu coração abalado, não seja pelo mesmo motivo dos discípulos, mas talvez seja por conta de um problema na família, por conta de uma dificuldade de enfermidade, ou até mesmo por conta da situação em que o nosso país vive nesse momento. Não importa qual é o motivo, não importa qual seja o contexto, o que importa é que o coração do homem é o mesmo sempre. O coração do homem é o mesmo sempre. E o coração turbado é a coisa mais comum do mundo. O coração preocupado, o coração ansioso é comum a todos. A preocupação, a ansiedade é o mal de todos os séculos. E esse mal atinge todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as classes sociais, de todas as religiões, faixas etárias, não importa. A ansiedade, a angústia, a preocupação atinge todos os homens. Um coração pode ficar turbado pelas pressões que vêm de fora, mas também um coração pode ficar turbado pelos temores que vêm de dentro. E é para o nosso coração que Jesus vem com essa palavra dizendo: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fiquem perturbados, não se aflijam, não se desesperem. Mas o que pode confortar um coração turbado? O que pode confortar um coração ansioso? O que pode confortar um coração angustiado e cheio de incertezas? O texto que acabamos de ler nos traz a resposta. Em meio a tantas incertezas, Jesus nos convida a crer, apesar das aparências. Em meio a tantas incertezas, Jesus nos convida a crer, apesar das aparências. Turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus está sendo muito claro ao dizer que a incerteza e a ansiedade sucumbem diante da fé. Os corações dos discípulos estavam perturbados diante daquilo que eles estavam vendo e diante daquilo que eles estavam ouvindo. Eles estavam vendo o mestre se preparando para partir e estavam ouvindo os burburinhos dos inimigos à sua volta. Mas Jesus os convida a escutar a sua voz. Jesus convida os seus discípulos a atentarem para as suas palavras. E o verso 1, Jesus diz: assim como vocês creem em Deus, creiam naquilo que eu vou lhes dizer. Eles precisavam ter fé para tomar posse daquilo que Jesus iria dizer no verso 2, 3 e no verso 4. Creio em Deus, creiam também em mim. Em outras palavras, assim como vocês creem em Deus, creiam naquilo que eu vou lhes dizer. Muitas vezes enchemos o nosso coração de notícias deste mundo, muitas vezes nós enchemos o nosso coração de informações deste mundo, muitas vezes nós enchemos o nosso coração de imagens deste mundo. E eu não estou aqui dizendo que não devemos nos informar sobre o que acontece no mundo. Não estou aqui dizendo que não devemos assistir um jornal. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer que as notícias deste mundo tenebroso não devem ser alimento para a nossa fé. Muitas vezes nós nos alimentamos daquilo que estamos ouvindo do mundo e muitas vezes nos alimentamos daquilo que estamos vendo no mundo. A nossa fé deve estar firmada em Jesus e na sua palavra, que é a palavra de Deus. Por isso, em tempos de incertezas, a nossa certeza deve estar na palavra de Deus, porque a maneira como nós cremos em Deus vai influenciar a nossa forma de enfrentar as dificuldades. Muitos vão dizer: eu tenho uma grande fé, confiam na fé que têm, mas não no Deus da fé, no Senhor da fé, no grande Deus.
Uma pequena fé no grande Deus vale muito mais do que uma grande fé num outro objeto, ou numa outra pessoa, ou na coisa errada. Por isso, ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, como disse Jesus, ela precisa estar firmada na palavra de Jesus, na pessoa de Jesus. É uma confiança inabalável, que nasce de um relacionamento verdadeiro e íntimo com Jesus Cristo. A fé é uma confiança que está alicerçada unicamente na palavra de Deus. A fé sempre está disposta a crer e a obedecer. A fé sempre está disposta a confessar e descansar no poder de Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, no seu amor e na sua salvação. A verdadeira fé em Cristo é fruto de um verdadeiro relacionamento com Deus, e a verdadeira fé em Cristo é o remédio para o coração que está turbado, para o coração que está angustiado. Jesus está aconselhando a todos nós nesse momento. As crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades ameaçam, os ventos sopram contrários contra nós, mas nós precisamos continuar crendo em Cristo. Continuem crendo em mim, disse Jesus. A perseguição vai vir, mas continuem crendo em mim. A solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, os problemas na família, as noites escuras virão, mas continuem confiando em mim, disse Jesus. A cruz seria inevitável. Jesus seria humilhado, ele seria pendurado no madeiro, mas ele pede aos seus discípulos que não percam a fé em Deus e muito menos nele e nas suas palavras. A solução então para um coração angustiado, para um coração tomado pela incerteza, para um coração mergulhado na tristeza, é crer em Jesus e nas suas palavras. A fé nos faz olhar somente para Jesus. A fé nos faz triunfar nas crises. Crer em Deus é crer no seu poder. Creia em Jesus Cristo. Creia em Deus. Creia em Jesus Cristo. O segundo ponto, aquilo que podemos aprender desse texto é que, em meio a tantas incertezas, Jesus nos convida a confiar em dias melhores. Verso 2 e o verso 3 do capítulo 14 de João. O texto diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Acho que todos nós entendemos que quando Jesus fala das muitas moradas na casa do Pai, ele está se referindo ao céu. Ele diz que vai preparar um lugar para que cada um dos seus discípulos possam estar com ele. Um pouco antes, no verso 26, Jesus diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. E é evidente que Jesus está falando da cruz. A cruz é o que nós enxergamos, a cruz é o que sentimos, a cruz é a aparência, e a aparência é aquilo que se mostra à primeira vista, que se mostra de imediato, e é justamente a aparência de determinada situação que alimenta a angústia e a incerteza do nosso coração. Jesus está nos convidando a ter fé em Deus apesar da aparência. Jesus nos convida a enxergar além da cruz. Quando ele diz aos seus discípulos: creiam em mim, creiam nas minhas palavras, creiam que depois da cruz existe um lugar melhor. A fé do crente deve levá-lo a enxergar além da cruz.
Lembre-se das palavras do salmista no Salmo 30: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois do choro vem a alegria, depois da tempestade vem a bonança, depois da morte vem a vida. Por isso o cristão é um ser otimista, e o otimismo do cristão não está baseado nas previsões do mundo, nas notícias do mundo, mas na sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Jesus Cristo é aquele que transforma maldição em bênção. Jesus Cristo é aquele que transforma o choro em riso. Jesus Cristo é aquele que transforma a morte em vida. Então, queridos, diante das provas, das tribulações e do sofrimento, nós precisamos levantar a cabeça e olhar para a recompensa final. Na jornada cristã há sofrimento, sim. Na jornada cristã há dor e cruz, mas o fim deste caminho é a glória, é o céu. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós devemos enxergar o mundo como o salmista no Salmo 121. Devemos olhar para os montes, mas não ver somente os montes, enxergar além dos montes, pois além dos montes está o Senhor que fez os céus e a terra. Nele, nesse Senhor que fez os céus e a terra, está o meu socorro, o seu socorro, o nosso socorro. Em meio às lutas, nós devemos olhar para a frente e pela fé enxergar que Deus tem o melhor para mim, para você e para todo aquele que crer nas palavras de Cristo Jesus. Por isso, naquele dia, Jesus olha para os seus discípulos e diz a eles: creiam em mim, creiam em Deus, mas creiam também em mim. Eu quero concluir a minha palavra dizendo para você que nós vivemos um tempo difícil. Os discípulos também viveram um tempo difícil. O contexto que gerava a dificuldade era diferente, a dificuldade era diferente, mas a sensação de incerteza, de agonia, de sofrimento são as mesmas em qualquer época e em todos os homens. Jesus, com essa palavra, vem nos trazer um remédio para tudo isso. O remédio é crer em Cristo, é crer na sua palavra, apesar das circunstâncias. O remédio é crer que no fim do caminho existe uma bênção. Quando o seu coração começar a se angustiar, ficar perturbado ou ansioso, entregue tudo isso nas mãos de Jesus. Creia que Jesus tem o melhor para a sua vida e assim será. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar comigo aí aonde você está. Pai querido, nós te bendizemos, te exaltamos e te louvamos pelo culto desta noite, Pai. Ainda que não possamos estar juntos, ó Pai, fisicamente, mas o nosso espírito, o nosso coração, nós estamos juntos, ó Deus, no Senhor. Por isso, meu Pai, eu quero nesse instante pedir, ó Deus, o derramar da Tua graça sobre a vida de todos aqueles que estão nos assistindo agora, sobre a vida de todos aqueles que estão participando deste culto, Deus, neste momento. Que a Tua graça os alcance e que o Teu amor os alcance, que acima de tudo, Pai, Tu derrames sobre eles, ó Deus, uma palavra de consolo, de conforto, de bênção em suas vidas, em nome de Jesus. Eu não sei, Deus amado, o que cada pessoa está vivendo agora, mas o Senhor, ó Deus, que conhece todas as coisas por conta da sua onisciência, Tu sabes, ó Pai, o que cada um necessita. Tu sabes, ó Deus, o que cada casa está vivendo, o que cada família está passando. Por isso, Deus, derrame sobre esta família, sobre este lar, sobre esta vida agora, ó Pai, do Teu bálsamo, do Teu cuidado e das Tuas bênçãos. Que aquele que está nos ouvindo agora possa, ó Deus, crer no Senhor e na Tua palavra, e crendo no Senhor e na Tua palavra, ele possa ser, ó Deus, abençoado pelo Teu Santo Espírito. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Não tenha sobre ti
somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Oh, é meu, somente meu, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Estamos chegando ao final de mais um culto. Eu quero te agradecer pela companhia e pedir que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas sejam igualmente abençoadas. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.